Olá, pessoal do primeiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a aula de História, sobre as certidões de nascimento, a nossa documentação. Opa, só um pouquinho. Vamos lá. Qual é a função da certidão de nascimento? Você já olhou a sua, já perguntou aí para o seu responsável sobre a sua certidão de nascimento? O que diz na sua certidão de nascimento? O que é esse documento? Vamos dar uma lidinha juntos? O registro de nascimento é um direito de todas as pessoas. Não ter o documento causa às crianças dificuldades de acesso a serviços básicos, sendo um deles internação em hospitais. Sem o registro de nascimento, esse procedimento não pode ser realizado. A certidão de nascimento é o primeiro passo para o pleno exercício da cidadania. Ela comprova sua existência, seu local e data de nascimento, o nome dos seus pais e avós. Sem esse documento, os cidadãos ficam privados de seus direitos mais fundamentais. E quando adultos, não podem obter a carteira de identidade, o RG, CPF, entre outros documentos. Tirar uma certidão de nascimento é um processo fácil, rápido e o ideal é que os bebês já saiam das maternidades com nome e sobrenome. Então, a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento. Assim que a gente nasce, o ideal já é sair do hospital, ou quando sai do hospital, o adulto responsável ir até um cartório ou algum local responsável na sua cidade para fazer esse registro. Lá vai dizer o quê? O seu nome, sobrenome, quem são os seus pais, os seus avós, o lugar onde você nasceu, a cidade, o estado e o país, no nosso caso, o Brasil. Vocês vão agora desenhar figuras que representem quantos anos você tem hoje. Então, tem crianças no primeiro ano que tem 5 anos, tem crianças no primeiro ano que tem 6 anos, podem ter mais também. Então, o que vocês podem desenhar? Escolhe alguma coisa que você mais goste, por exemplo. Se eu tenho 5 anos e adoro estrelas, eu vou fazer o quê? Vou desenhar 5 estrelas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, embaixo, vamos lá escrever. Eu tenho 5 anos. E se você tem 6 anos e gosta, por exemplo, de pirulitos? Você pode desenhar 6 pirulitos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí embaixo vai escrever o quê? Eu tenho 6 anos. Eu posso desenhar a minha mão para representar a quantidade 5, por exemplo, também? Posso. Posso pôr a minha mão lá no meu caderno e contorno a minha mão. Ó. 5. Se eu tiver 6, eu vou fazer o quê? Mais um dedo. Vamos lá. Ó, ficou mais ou menos o meu desenho, né? Mas aqui eu tô representando o número 6. Então, se eu tenho 6 anos e quero fazer com meus dedos, eu posso. Se eu tenho 5 anos e quero fazer com a palma da minha mão, com os 5 dedos, eu posso. Você vai escolher aquilo que você mais gosta ou que você quiser que represente a sua idade de hoje, certo? Você vai agora pegar a sua certidão de nascimento, peça aí pro adulto, pro responsável que está com você, pegar a sua certidão de nascimento para você olhar a sua certidão. E lá na sua certidão, você vai ver o seguinte:
vai ver a data que você nasceu. A data de nascimento é a mesma data do nosso aniversário. E o lugar em que você nasceu? O lugar é a cidade e o estado. Então, por exemplo, a professora Ju aqui já sabe de cor. Mas se eu for olhar a minha certidão de nascimento, eu vou verificar que eu nasci no dia. Então, olha lá, a minha data de nascimento é no dia 12 de maio, que é o mês que eu nasci, de 1983. Nossa, então olha lá, o dia que eu nasci foi dia 12. O mês que eu nasci é o mês de maio. E o ano que eu nasci é o ano de 1983. Eu acredito que a maioria de vocês nasceu entre o ano de 2014, 2013, né? Vamos aqui. O horário. Então, vou ver lá na minha certidão de nascimento e vou colocar aqui, ó, horário. O horário que eu nasci. Então, olha lá. Eu nasci às 9h55 da manhã. Se eu nascesse, por exemplo, às 9h55 da noite, eu também posso escrever como 21h55, porque à noite, se eu contar no relógio que conta até o número 24, formando as 24 horas do dia, eu posso usar aqui 21 horas. Mas como eu nasci de manhã, eu coloquei aqui 9h55. E o lugar onde eu nasci? A minha cidade. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou escrever aqui. A minha cidade qual é? Rio de Janeiro. E o meu estado é o estado do Rio de Janeiro também. Lembrando que neste caso, tanto a cidade quanto o estado recebem o mesmo nome. São Paulo também acontece isso. Quem nasce na cidade de São Paulo, o estado também chama São Paulo. Mas se eu sou do estado do Rio de Janeiro e nasci na cidade de Petrópolis, então eu vou escrever cidade Petrópolis, estado Rio de Janeiro, certo? E assim por diante do Brasil inteiro. Então você vai pegar a sua certidão, vai pedir lá para o adulto te ajudar a ver o seu nome, o dia que você nasceu, o mês que você nasceu e o ano que você nasceu. Depois você vai ver o horário que você nasceu. E então, por último, o lugar, a cidade e o estado do seu nascimento. Olha lá. Outra atividade que vocês agora vão fazer para casa, também sobre a certidão de nascimento. Com a ajuda de um adulto, crie uma certidão de nascimento para alguém que você inventará. Então, escolha aí um personagem, invente alguém, crie. Veja com um adulto para te ajudar ou dar o zoom aqui nessa tela, ou pesquisar aí na internet também um modelo de certidão de nascimento. E aí você vai preencher e vai inventar. Lembrando que na certidão de nascimento nós temos alguns dados que são muito importantes. Então tem que ter lá o nome, mas é o nome completo, nome e o sobrenome, a data do nascimento,
o dia, o mês e o ano do nascimento, o horário do nascimento, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Você pode criar aí o seu horário, com horas e os minutos. O local de nascimento, qual a cidade, qual o estado que nasceu esse personagem que você vai inventar. O nome da mãe, o nome do pai e também tem que ter o nome dos avós. Pode ter personagem que você vai inventar que só tem o nome da mãe? Pode. E assim você vai vendo de acordo com a sua realidade. Combinado, galerinha? Então vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido e entendido a importância da certidão de nascimento na nossa vida. O nosso primeiro registro, o nosso primeiro documento. Beleza? Vejo vocês em breve. Beijinhos. Tchau!